Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. O assunto que nós vamos abordar hoje, que trata dessa disputa da China a respeito da soberania britânica sobre as Ilhas Malvinas, é um assunto que emergiu em fevereiro agora desse ano, só que acabou sendo abafado ou deixado bastante de lado por conta das ocorrências que vieram depois, especialmente as ocorrências envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Então esse assunto acabou ficando esquecido. Só que agora que a poeira está baixando um pouco e momentaneamente lá na Ucrânia, eu acho interessante nós voltarmos a esse assunto. Por quê? Primeiro, porque ele trata da mesma questão que nós estamos vendo acontecendo na Ucrânia, que pode acontecer em Taiwan e acredito que acontecerá, mas só que acontecendo aqui, no nosso ladinho, aqui no nosso vizinho, Argentina, porque as Ilhas Malvinas são próximas ao litoral da Argentina. Vamos ler essa matéria aqui, vocês vão entender um pouco melhor para quem não sabe o que está acontecendo. Então, a chamada da matéria ainda diz o seguinte, que isso abalou tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos com o acordo histórico, que eles colocam inclusive entre aspas aqui na matéria do Eurasian Times, né, com a Argentina. Por que entre aspas o acordo? Porque foi um acordo imposto, né, uma vez que na disputa que aconteceu pela ilha entre a Argentina e o Reino Unido, a Argentina acabou perdendo, né, e perdendo meio que de goleada e acabou sendo obrigada a aceitar esse acordo. Né? Então, é um acordo meio que forçado, digamos assim. Bom, continuando. Com a China tentando aumentar sua presença na América do Sul, a Argentina emergiu como um parceiro valioso para Pequim. Sim, Pequim, China, está investindo muito na Argentina, muito dinheiro. Em um desenvolvimento recente, o presidente argentino Alberto Fernandes colocou uma coroa de flores no mausoléu do ex-presidente do Partido Comunista, Mao Zedong. Isso são atos simbólicos, né, que mostram uma espécie de assinatura, você assina embaixo da história de Mao Zedong quando você faz algo assim, como que aprovando, né, o poder que está consolidado desde então na China. Então, Alberto Fernandes assina embaixo de tudo que Mao Zedong fez ao fazer isso, e outros presidentes também. Então, no quintal da América, a China vai montar uma enorme usina nuke, usando sua tecnologia local, né, que é a tecnologia chinesa, chamada Hualong One. O aprofundamento da associação entre a China e a Argentina, que está participando das Olimpíadas de Inverno de Pequim, não está livre de controvérsias. Por quê? Porque esse assunto emergiu quando o presidente argentino foi às Olimpíadas, foi prestigiar as Olimpíadas de Inverno lá em Pequim, isso lá em fevereiro. Como eu disse, o assunto emergiu, veio à tona, só que acabou abafado por outras questões mais importantes naquele momento. Não que isso não seja importante, especialmente para nós que estamos aqui bem próximos das Ilhas Malvinas. Né? Então você imagine se aquilo que está acontecendo na Ucrânia vier a acontecer aqui, do nosso lado. Bom, em um movimento que irritou Londres, a embaixada chinesa no Reino Unido afirmou que a posição de Pequim sobre o problema das Ilhas Malvinas, ou Falkland, né, que é como a Inglaterra chama a ilha de Falkland, né, é consistente e que apoia fortemente a reivindicação legítima da Argentina de completar a soberania sobre as ilhas, informou o Global Times. Ou seja, assim como a China reivindica Taiwan como território seu, ela apoia a Argentina dizendo que as Malvinas são território dela, e que assim como os Estados Unidos interferem na soberania de Taiwan, o Reino Unido estaria interferindo na soberania da Argentina, né, sobre as Ilhas Malvinas. Isso então faz parte, nós estamos vendo um acordo, né, de parcerias nessa disputa global que está acontecendo. Então é óbvio, né, que os principais parceiros, né, nesse sistema liberal e ocidental são o Reino Unido e os Estados Unidos. Assim, se nós formos tomar como questão de países, né? Claro que existem outros países envolvidos, mas não há tantas lideranças apoiando quanto há nesses dois países de onde surge, né, toda essa hegemonia que nós vemos acontecendo hoje. Né? Primeiro, através do antigo Império Britânico e depois, né, como através de seu herdeiro, né, natural, os Estados Unidos. Muito bem. Então nós vemos que Rússia e China estão aliados para contestar essa hegemonia e buscam aliados como, por exemplo, aliados, na minha opinião, de segunda instância, como, por exemplo, na Argentina. Isso nos leva a essa outra matéria aqui.
O relacionamento da China com a Argentina vai muito além da disputa das Ilhas Malvinas ou Falkland. O foco no apoio da China à Argentina na disputa territorial ofusca parte das mais importantes no relacionamento, especialmente no comércio e nas finanças. Sim, porque é óbvio que um pedaço de terra ele não representa assim algo tão importante, a não ser por conta da posição geoestratégica dele, né? Mas isso é apenas um símbolo de algo muito maior que está por trás. E eles falam de comércio e finanças. Eu digo que há algo ainda muito mais importante por trás dessa disputa. Mas, como nós estamos vendo aqui as coisas sob uma perspectiva mais materialista da coisa, mais geopolítica, né? Então nós vamos continuar analisando a matéria dessa maneira, sob essa ótica. Eles dizem o seguinte: as Ilhas Malvinas, também o Falkland, né, também conhecidas como Ilhas Malvinas, em espanhol, um pequeno arquipélago do Atlântico Sul na costa leste da Argentina, tornaram-se foco do escrutínio geopolítico após uma recente cúpula entre a Argentina e a China. E aí agora é um contexto histórico da coisa. O arquipélago das Malvinas está oficialmente ocupado pelo Reino Unido desde 1833, apesar da reivindicação da Argentina de herdar a soberania da coroa espanhola desde 1767, ou seja, um veio primeiro, depois o outro, mas por conta do poderio inglês eles acabaram perdendo a ilha. As Nações Unidas reconheceram especificamente a disputa territorial em 1965 e estabeleceram a Resolução 2065, incentivando negociações. No entanto, as tensões aumentaram após várias discussões fracassadas e planos de arrendamento das ilhas, e a Argentina invadiu as ilhas em 1982, agora, pouquinho tempo atrás, 40 anos atrás. 82 para 22, 40 anos, provocando uma resposta do Reino Unido, e aí houve um verdadeiro massacre lá dentro. O conflito que se seguiu terminou 74 dias depois, com pelo menos 900 baixas, cerca de 75% das quais eram argentinas. Após o conflito, as pessoas que vivem na ilha experimentaram maior prosperidade devido ao aumento dos investimentos e interesse do Reino Unido, ou seja, ele tinha o território, mas estava lá largado. A partir do momento que a Argentina tentou reivindicar isso, tentou tomar de volta, né, na marra, então eles foram lá, fizeram grandes investimentos para tentar defender o local, né, ou melhor, tentar fazer com que as pessoas ali residentes se interessassem mais por defender o local por elas próprias. Então, é aquela história de conquista de corações e mentes. Você não mantém um território a não ser que o povo do território queira permanecer com você. Caso contrário, é muito difícil manter, né? Aí eles fizeram referendos, e novas demandas, e blá blá blá. Mas a questão não é tanto as ilhas como se fala aqui, né? A questão é que isso está envolvido em toda essa disputa global que nós estamos vendo. É uma pequena fração da disputa global. Para nós é mais importante do que para o mundo de uma maneira geral, porque nós estamos aqui do lado. Então as relações Argentina-China, apesar das lentes da disputa, né, das Ilhas Malvinas, perde o foco. A Argentina tem uma importância considerável. Ela é membro do G20, a segunda maior economia sul-americana, apesar de todo o problema que eles estão enfrentando, ainda são, né? E um dos principais produtores de soja e carne bovina globalmente. As terras da Argentina, apesar de ser um país um pouco mais frio, são muito boas para esses dois fatores, né? Nós temos os pampas gaúchos, né? E o pampa gaúcho, para quem não sabe, ele não é apenas rio-grandense, né? Que a gente chama aqui do Rio Grande do Sul. Mas ele é argentino também, ele envolve o Uruguai. Então os pampas eles envolvem boa parte da terra argentina, e muito da carne bovina global é produzida na Argentina. Inclusive, muita carne que se consome nos Estados Unidos, na China e outros países, Europa, vem da Argentina, vem do Uruguai e do Brasil, principalmente aqui do Sul, né? Então a China sabe disso há anos, todo mundo sabe, eu acredito, né? O aumento das importações agrícolas da Argentina ajuda a China a administrar a sua segurança alimentar por meio da diversificação, quer dizer, não vem só de uma fonte, você não carrega todos os ovos numa só cesta. Então a Argentina está igualmente ciente da importância da China. O país hoje que é uma potência em ascensão, né? Segundo mais rico do mundo.
Em 2017, o então presidente da Argentina, Maurício Macri, participou do primeiro fórum do cinturão do Rota e China. Na verdade, é o Belt and Road que a gente chama, né? É o plano de recriar a Rota da Seda através de várias rotas terrestres que envolvem Ásia Central, Rússia, Oriente Médio, saindo da China rumo à Europa, mais especificamente, passando pela África e as Américas, né, depois por mar. E também envolvendo o cinturão, ou melhor, o colar de pérolas, que eles chamam, né? Pérolas por quê? Porque está envolvido com a questão marítima, porque eles também têm uma rota marítima. Essa muito mais dificultada por conta da soberania norte-americana ainda nos mares, né? Que ainda existe. Então a China ultrapassou o Brasil como principal parceiro comercial da Argentina em 2020, com o comércio total em 2019 avaliado em cerca de 16 bilhões de dólares. Claro, dois vizinhos, né, sempre tiveram mais negócios entre si por conta da proximidade. Só que, devido à grande população chinesa e da necessidade muito grande de alimentos, né, que eles têm, então eles passaram a ser parceiros muito fortes da Argentina. As exportações argentinas para a China representam 42% do saldo, bastante forte em comparação com muitos outros países. Então, a partir do momento que eles começam a discutir, ou melhor, começam a firmar laços cada vez mais fortes entre China e Argentina, e isso é muito importante para a China por conta da sua segurança alimentar e importante para a Argentina por conta da sua economia, para sustentar as despesas do país e, portanto, o próprio poder instituído, uma vez que, se o povo tem dinheiro, o povo tende a manter aquele governo que está lhe proporcionando dinheiro no poder. Então, há uma relação umbilical cada vez maior entre um e outro. E isso implica dizer que a Argentina, que já foi muito mais próxima dos Estados Unidos, dessa questão hegemônica hoje, ou quase hegemônica, né, porque não é totalmente liberal e ocidental, ela tem se afastado cada vez mais. E isso nos interessa muito, afinal de contas é nossa vizinha. E aí nós temos toda essa questão do mercado financeiro, dos mercado de capitais, da questão do sistema bancário internacional. A Argentina e a China, evidentemente, ainda participam disso, só que nós vemos que há uma espécie de ruptura em andamento, um rasgo no tecido que começa ali com a Rússia e que tende, se continuarem as coisas assim, e penso que continuarão, tendem a envolver outros países. Então, claro que quanto mais países parceiros de China e Rússia nisso, que possam criar uma independência desses países em relação ao sistema financeiro ocidental, ou o sistema de uma maneira geral ocidental, né, é mais fácil para que eles deem o passo final para que essa ruptura se dê de fato. Se a ruptura se der de fato, eles acabam então enfraquecendo grandemente o sistema ocidental. E aí, para terminar, apenas uma explicação aqui do porquê o Reino Unido se opôs ao apoio da China à reivindicação da Argentina às Ilhas Malvinas. Isso é óbvio, né? Por que o Reino Unido se opõe? Porque para ele é mais vantagem ele permanecer ali, uma vez que é uma ilha, e assim como os Estados Unidos conseguem, através de Taiwan, controlar os mares próximos da China, o Reino Unido pode acabar controlando os mares ali próximos da Argentina. Então, é óbvio que não há meios de se trazer ou de se levar as mercadorias chino-argentina ou sino-argentinas, né, através de estradas. É necessário mares. Então, eles têm uma segurança alimentar por conta da parceria que eles têm com a Argentina, só que essa segurança alimentar é relativamente segurança. Ela é muito frágil, porque os domínios dos mares podem acabar com o Reino Unido ali próximo à Argentina, impossibilitando esse trânsito de navios, se houver uma disputa como a Terceira G no futuro. Então, da mesma forma que acontece em Taiwan, eles podem, através de uma ilha, dificultar muito o trânsito de navios. E é isso, é o motivo pelo menos atualmente, em cada época, o motivo foi um pouco diferente, quase sempre igual, mas hoje mais do que nunca é importante essa necessidade,
posse da ilha por parte do Reino Britânico para tentar manter a China da maneira em que ela está, ou seja, sob um relativo controle. E aí a matéria é bastante grande, aqui eu não vou abordar ela toda, porque o vídeo já ficou um pouquinho grande, mas eu vou colocar o link na descrição para quem se interessar, não só dessa matéria aqui, mas de todas as outras que nós já analisamos. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.